O erro do mundo. Bestiário, capítulo 1. O lobisomem. Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Muitas são as histórias contadas desde o começo dos tempos em que os homens andam pela terra, nas paredes das cavernas, na boca dos mais velhos, em livros e algumas até marcadas na própria terra, algumas assombrosas, outras acolhedoras e até mesmo algumas proibidas. Porém sempre existem aquelas que nos fazem ficar acordados à noite, que nos tiram a paz, que nos arrepiam. Hoje vamos dissecar uma delas, os mitos e as verdades dos lobisomens. Criptozoologia é o estudo de espécies animais lendárias, mitológicas, hipotéticas ou avistadas por poucas pessoas. Inclui também o estudo de ocorrências de animais presumivelmente extintos. A lula gigante, o selacanto, o ornitorrinco e o dragão de Komodo já foram considerados fantasias alucinadas. Alguns dizem bobagem, infantilidade, estupidez, outros alegam. Não é só porque você quer que algo exista que ele existe, mas com tantos relatos, histórias diferentes, de tempos e pessoas diferentes, lugares afastados, culturas isoladas umas das outras, ainda temos histórias assustadoramente parecidas umas com as outras, o que é o caso do lobisomem. O objetivo desse vídeo não é de te assustar, mas sim de te informar e orientar em certas situações. Mais que um simples creepypasta. Uma aula de sobrenatural. Para entendermos melhor essa criatura, temos que voltar ao passado, ao possível primeiro de sua raça, a origem. Lobisomem ou licantropo. Lican, lobo. Antropos, homem. O homem transforma-se em um lobo ou em algo semelhante em noites de lua cheia, voltando à forma humana apenas ao amanhecer. Existem vertentes que dizem que a transformação ocorre todas as noites, ou em noites de sexta-feira. Porém, a conexão com a lua cheia é sempre evidenciada. Grécia, 400 anos antes de Cristo. Licaão era um rei fanático religioso e por isso passou a sacrificar seres humanos aos deuses, matando todos os estrangeiros que chegavam à cidade. Quando Zeus descobre o que tem feito, transforma-se em um peregrino e vai até o palácio. Licaão, para ter certeza de que não se tratava de um deus, para poder executá-lo, mandou matar e cozinhar a carne de um escravo junto a de animais e serviu a Zeus. Porém, Zeus descobre o feito e transforma Licaão em um lobo por todo o mal que já havia cometido. Mais uma vez, Zeus disfarça-se de mendigo, ouvindo rumores a respeito dos filhos de Licaão, e vai até o palácio. Descobre também que todos os 50 filhos de Licaão eram perversos como seu pai, ao matarem um de seus irmãos e servir suas entranhas ao hóspede. Os transforma em lobos e os exila, poupando apenas Calisto, quem Zeus mais tarde dá um trato, mas isso é outra história. Revive o irmão morto, de nome Nictimo, que passa a suceder seu pai no trono de Arcádia. Damarco viveu há 400 anos antes de Cristo, a mesma época de Licaão. Era um pugilista de Arcádia que assumiu a forma de um lobo após fazer um sacrifício humano a Zeus. Acho que não deu tempo de aprender. Porém, este volta à forma humana 9 anos após o fato, sendo o primeiro licantropo a que se tem referência. O licantropo dos gregos é o mesmo que o versipélico dos romanos, o Volkodlak dos eslavos, o werewolf ou Dracopyre dos saxões, o Werwolf dos alemães, o Oboroten dos russos, o Hantamir dos nórdicos, o Loup-garou dos franceses, o Arbak-apuk na Península Ibérica, o lobisomem dos brasileiros e da América Central e do Sul, com suas modificações fáceis de lubison, lobisomem, lubichomem. Nas lendas desses povos, trata-se da crença na metamorfose humana em lobo por castigo divino. Assim como a grega, a crença cristã conta que a maldição é penitência divina. Deus já transformou um homem em animal uma vez, o que foi o caso do rei Nabucodonosor. Embora a descrição citada em Daniel 4:25, preste atenção, rei Nabucodonosor. Este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos. Ficará morando com os animais selvagens
e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Não seja compatível com a de um lobo? Vemos ainda em Daniel 4:33. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia. E as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. O que nos aproxima da ideia de um lobisomem, um homem com pelos e garras. Este trecho é interpretado como a transformação de Nabucodonosor em lobisomem. Claramente, vemos que essa não é a verdade. Existem outros trechos da Bíblia que citam maldições ou profanações. Também falam em sinais, referindo-se a marcas ou castigos. Embora não tenha sido condenado a comer a carne de humanos, sua aparência era muito semelhante a de um Lycan. Talvez ele tenha sido transformado em um, ou talvez em algo diferente. Na América, também haviam antes do contato com os europeus, homens chacal que protegiam as tribos e eram controlados pelos feiticeiros. As interpretações são muitas, mas com base nesses mitos de criação do lobisomem, temos que considerar a existência de um ser maior e mais poderoso. Não necessariamente Zeus ou Deus, mas algo ou alguém com poder o suficiente para mudar o que consideramos humano e animal, e formar algo completamente novo e nunca antes visto. Se me perguntarem, isso parece engenharia genética nível sci-fi. O Alien. Não podemos desconsiderar que no passado poderíamos ter sido alvo de experiências, e uma ou algumas dando origem a um híbrido de lobo e homem, entre outros seres que vagaram e ou vagam pela Terra. Someone's always watching me. Someone's always there. Para transformar-se em um lobisomem, nascer um lobisomem. A maldição, ou gene, é transmitido de forma hereditária. Não tenho certeza com relação ao sexo feminino, mas normalmente, um lobisomem é pai de um menino. São raras as ocasiões em que sua prole é feminina. Podemos ver essa exceção no filme Sangue e Chocolate. Sobreviver ao ataque de um lobisomem. Esse é um caso bem questionável, pois em teoria, somente o Lycan Alpha da matilha teria a capacidade de transmitir a maldição desta forma. Mas ser Alpha não é somente uma questão de política, e sim de força ou direito de nascença, podendo existir vários Alphas errantes por aí. Também temos os Ômegas, que são os Lycans banidos ou desprezados da matilha pelo Alpha, por várias razões. Uma delas sendo o medo de que esse Lycan seja mais forte que o próprio Alpha. Um Lycan somente o atacará se for com a intenção de matá-lo para se alimentar. Então, sobreviver ao ataque seria quase impossível. Ser amaldiçoado por um bruxo. Quando eu falo em bruxo, quero dizer alguém que está envolvido com rituais satânicos, e não Harry Potter ou o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. É algo muito mais sombrio do que podemos imaginar. Existem sites que alegam ter feitiços e vídeos de crianças na internet alegando ter feito tais rituais. Mas para quem tem uma pequena noção, sabe que essa exposição não pode ser verdade, uma vez que esse tipo de coisa deve estar relacionado com sociedades secretas e seitas muito bem organizadas. É dito que a maldição do lobisomem nunca tem fim, ou seja, quando o lobisomem é morto, esse já transmitiu a maldição para outro indivíduo ou indivíduos. É bem possível que esse indivíduo tenha sido o mesmo que o matou. Então se seu tio vir falando que já matou um lobisomem, fique esperto, neguinho. Beber a água da pegada de um lobisomem, isso mesmo, meus amigos. A água que fica empoçada na pegada, podendo você mesmo pôr essa água lá, como vimos na primeira temporada da série Hemlock Grove. Essa cena tem embasamento nas lendas, e se levarmos a mitologia em conta, que é o que estamos fazendo aqui, é completamente coerente. Se banhar em uma banheira, com banho de porco sobre a lua cheia. Ser o sétimo filho de um sétimo filho, e assim por diante. Ser filho de um padre, essas são algumas brasileiras. Coloquei juntas, por desconsiderar o nosso fator cultural fortemente religioso. I beg to be wolf, and are the night. I beg to be prowler of the night.
I beg to thee to make it soon. I want to be wolf at the next moon. Por que transformar-se em um lobisomem? Depois de tanta informação, você poderia estar se perguntando: Mas errado? Por que eu iria me transformar em um lobisomem? boa pergunta, mas se você não sabe a resposta para ela, então isso significa que você não deveria transformar-se em um. Mas como assim? A questão é simples. O motivo para um ser humano querer receber essa maldição, ou dom, não vou entrar nesse assunto ainda, é o fato de considerar sua vida ou existência miseravelmente inferior e desprezível. Navegando em fóruns que tratam do assunto com naturalidade e diretamente, vemos que em sua grande maioria, se não todos os indivíduos, são jovens adolescentes que sonham com os poderes de um licantropo, a atração ao sexo oposto, força, velocidade, resistência, ser capaz de fazer tudo que os outros jamais sonhariam, mas infelizmente desconsideram as vertentes. Nós não sabemos como é ser um lobisomem, nem mesmo sabemos qual o tipo mais comum, qual o preço, quais as vantagens. Não param para pensar que a maldição pode fazer com que percam o controle ao transformar-se, que durante a forma humana não tenham poder algum, pensam que seriam apenas um dom, como nos filmes da saga Crepúsculo. Mas não é bem assim, fellas. O buraco é muito, mas muito mais embaixo. Como curar-se? Não existem muitas formas que podemos nos apoiar aqui, uma vez que a maldição foi feita para durar, não podendo ser revertida facilmente. Mas como diz a Rowena, uma bruxa na série Sobrenatural, It's just a curse. The first curse, but still it can be removed. se usarmos esse conceito, sabemos que existem duas formas de curar-se ou livrar-se da maldição. Se for mordido, pode curar-se matando o Lycan que o mordeu. Sabemos que em sua maioria, alfas são os responsáveis por criar novos membros para sua matilha, então terás que encontrar e matar o alfa. Existem versões que dizem que você também terá de devorar seu coração. Caso tenha sido amaldiçoado, você pode matar quem o amaldiçoou, o que quebra a maioria dos feitiços e maldições. Ou, se possível, reverter a maldição com um ritual mais poderoso. Porém, só alguém com o mesmo nível do bruxo que o amaldiçoou poderia fazê-lo, o que torna essa opção bem pouco viável. Nascer um Lycan não tem cura, pois não há o que curar. Desde o seu surgimento você é um Lycan, então é impossível voltar à forma humana, uma vez que nunca o foi. Como é um lobisomem? As vertentes são muitas. Existem Lycans, quadrúpedes, bípedes, de vários tamanhos e formas. Vamos começar então. Existem os que são mais humanos que lobos em si. Esses vemos na série Teen Wolf, a nova, não a do século passado, que mudam bem pouco quando se transformam. Dentro da série, temos variações, mas um bom exemplo é o personagem principal durante a primeira temporada. Os olhos mudam, os dentes, as orelhas, garras aparecem e surgem pelos. Existem os meio a meio. São lobisomens dos filmes Van Helsing, o Caçador de Monstros, e O Lobisomem, por exemplo. Eles são bípedes, mas podem correr usando as quatro patas. Sua força em geral está na parte superior do corpo. Suas garras são compridas e seu focinho pode ou não ser projetado para frente. Existem os mais lobos do que humanos. Esses vemos na série Being Human, a americana, não a do Reino Unido, e no filme A Garota da Capa Vermelha. São quadrúpedes, e os dois citados anteriormente são os mais velozes e ferozes, pois a parte humana deles é completamente ou quase completamente suprimida durante as transformações. Não são tão fortes quanto o segundo, citado, em relação à força física pura, mas sua mordida é definitivamente mais potente e mortal, pois seus dentes são maiores e sua mandíbula mais larga, o que indica força. Os Loup-garou, ou seja, completamente lobos, não podem ser diferenciados de lobos comuns. Estes Lycans se misturam facilmente entre eles, ou ao menos deveriam, exceto o fato de que os lobos conseguem distinguir Lycans de uns dos seus, e costumam manter distância por medo. Podem haver casos de Lycans que se transformam e passam o resto de suas vidas vivendo como lobos, até perderem sua identidade humana e passarem a ser feras por completo, procriando com os lobos puros e gerando uma prole de Lycans que nascem e crescem como lobos, até a puberdade os atingir e transformarem-se em humanos, o que aconteceria de forma reversa. Esses seriam os homens-lobos, e não lobos-homens. Tomem cuidado com crianças achadas perdidas nas florestas, bebês, pessoas desaparecidas, esses podem ser indícios. Também existem os homens com cabeça de lobos, cães pretos muito grandes e com forte cheiro. Outros tipos a se considerar, trazidos a nós pela cultura portuguesa, são os seguintes: a peeira, ou fada dos lobos. É o nome dado às jovens que se tornam guardiãs
ou companheiras de lobos. Elas são a versão feminina do lobisomem e fazem parte das lendas de Portugal e da Galiza. A peeira tem o dom de comunicar-se e controlar alcateias inteiras de lobos. Como podemos ver, a peeira é uma espécie de afiliada às alcateias, uma vez que a maioria das mulheres não passa pela mutação como os homens, e muitas vezes morre nesse processo. A peeira torna-se um papel político dentro das alcateias. O corredor. O corredor é um ser mutante, pode assumir a forma de lobo, de cão ou outro animal. Esse seria um metamorfo, mas que apenas pode assumir formas de animais, não podendo se passar por pessoas. Existem relatos de avistamentos de metamorfos, em forma de grande cão preto, em javali negro e com grandes presas. O tardo é uma espécie de duende, um ser mutante que assume formas de animais, mas pode transformar-se num lobisomem. Parece muito com um preso no filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Porém no filme é dito que aquele preso é um Boggart, ou bicho-papão. O mesmo também pode transformar-se em um lobisomem. Intriguing, isn't it? Would anyone like to venture a guess as to what is inside? That's a Boggart, that is. Very good, Mr. Thomas. Os correlários. São almas penadas em figura de cão. Se um lobisomem morre antes de terminar a sua maldição, depois de morto, termina seus dias como correlário. Parecem muito com os cães de recompensa do inferno que aparecem na série Sobrenatural, os quais são usados para recolher as almas vendidas em pactos com os demônios. Salt? Damn it, get me out of here! Shut up! Great. Just great. Hey! You back? I'm invested. Currently. Stay! You can control them? Not that one. I brought my own. Mine's bigger. Sycamore! Como matar um lobisomem. Dizem que matar um animal não é pecado. Mas matar um homem, sim. Mas onde começa um e termina o outro? Para podermos ter um norte nessa situação, temos que saber qual a origem do lobisomem. Se ele é de origem mitológica ou apenas mais um ser vivo, como um híbrido, por exemplo. Independentemente de qual é a origem, vamos nos basear no mito, pois se podemos matar um mito, podemos matar um ser comum, por assim dizer, biologicamente possível. Os métodos são bala de prata, estaca de prata, ou qualquer objeto feito de prata que penetre no coração do Lycan irá matá-lo. Por que a prata? A prata é considerada um metal puro, divino, e os amaldiçoados não podem tocá-lo de nenhum tipo. Porém, com os lobisomens é efetivamente mortal. Decapitação. Ufa, ainda bem que temos essa opção, porque eu tô sem prata aqui. Não é bem assim, meu caro. É necessário muita força e habilidade para decapitar um ser humano, sem falar em uma lâmina muito afiada. É dito que uma foice seria o instrumento adequado, mas desde que a cabeça seja cortada, o trabalho está feito. Imaginem como deve ser decapitar um lobisomem, 10 vezes mais rápido, forte e que quer te matar. Já te aviso que sua faca de churrasco não vai dar conta, e nem você vai dar conta de fazer isso sozinho. Incineração. O maior medo dos lobisomens é o fogo. Talvez seja algum instinto primitivo ou a parte humana. O certo é que se incinerado ele pode e com certeza irá morrer. Além de que o fogo pode ser usado para afastá-lo. Envenenamento com acônico. A famosa Wolfsbane. Não posso te passar em quantidade e como aplicar, mas o certo é que essa é uma última maneira, e o melhor, funcional de matar um Lycan. Caçadores de lobos envenenam flechas, mas como estamos falando de um ser muito maior e mais forte, teremos de usar quantidades muito maiores e aplicar diretamente na corrente sanguínea. O que não fazer?
Você pode atirar nele, com qualquer arma ou bala, esfaquear, até mesmo bater nele. Os seus esforços podem dar certo, nunca podemos ter certeza, mas jamais faça coisas estúpidas como colocar um crucifixo no peito dele. Duvido que você chegue perto o suficiente mesmo, ou fale coisas como passe amanhã na minha casa, que te darei um pouco de sal. Essa última não custa tentar, se você falar isso enquanto corre. Se caso o sal dar certo e o Lycan for embora, no dia seguinte vai vir um homem na porta de sua casa, e ele não falará nada, apenas dele um pouco de sal e o assunto acaba aí. Não fale com ele, ou tente matá-lo, prendê-lo. Relato. França, final do século XVIII. A besta de Gévaudan. Foi um animal feroz que aterrorizou a região francesa de Gévaudan no final do século XVIII. Do ponto de vista histórico, o animal é comprovado, tendo sido documentados os ataques, os corpos das vítimas. Os sobreviventes descreveram o animal que os atacou, havendo registro de que o animal foi caçado, morto e teve seu corpo exibido à corte de Luís XV. Gévaudan fica ao sul da França, e em 30 de junho de 1764, e pela primeira vez, uma jovem de 14 anos, Jeanne Boulet, é assassinada, perto de Langogne, e depois da primeira vítima, seguiram outras, tratando-se sempre de jovens. Curiosamente, nenhum dos homens mortos passava de 16 anos, e mulheres, cujos corpos se encontravam mutilados com uma violência desconhecida até então, decapitadas ou estripadas. O rei Luís XV oferece uma recompensa de 6.000 libras a quem abatesse a fera. Então, em 21 de setembro de 1765, foi abatido um grande animal, que foi identificado como a besta. Pesava 64 quilos, tinha 87 centímetros de altura e 183 centímetros de comprimento no total. O lobo foi chamado de Le Loup de Chasses. O caçador Antoine de Belterne Marques declarou: Nós declaramos pelo presente relatório, assinado por nossas mãos, que nunca vimos um lobo tão grande que poderia ser comparado a este. É por isso que nós estimamos, esta poderia ser a terrível besta que causou tanto dano. O caçador recebe a recompensa e é tratado como herói. Porém, em 2 de dezembro do mesmo ano, foram relatados novos ataques a 2 crianças que ficaram gravemente feridas. Dezenas de casos de ataques foram novamente relatados. O assassinato da segunda criatura, que eventualmente marcou o fim dos ataques, é acreditado a um caçador local, Jean Chastel, suposto irmão de Antoine, em Saint-Andalvers, em 19 de junho de 1767. Segundo os dados da época, este animal pesava 58 quilos e foi morto com uma bala de prata benzida por um padre, sendo este o primeiro registro desse tipo de caçada, depois popularizada nas buscas ao lobisomem. Ao ser aberto, no estômago do animal foi comprovado que continham restos humanos. Certos criptozoologistas sugerem que a besta poderia ser uma remanescência de um mesonequídeo, observando como algumas testemunhas descreveram o animal como um lobo enorme com cascos ao invés de patas, e era maior do que qualquer lobo de tamanho normal. Em 2009, o canal History fez um documentário dizendo que a besta era uma espécie de hiena. Faz-me um favor, o nome do documentário é A Real Werewolf. Existem relatos atuais e antigos, não me cabe citar todos aqui. Também existe o filme desse relato que acabei de citar. Não recomendo ver. Sociedades secretas. Falando em sociedades secretas, temos séries como Grimm, Lost Girl e Sobrenatural que abordam essa questão diretamente. Nos faz pensar que se realmente existem feras bestiais à solta, existem protetores, ou guardiões que evitam que eles saiam do controle. Estes, sendo humanos ou não, detêm um poder incrível e um conhecimento estupidamente gigante. O Grimm, Nick Burkhardt, da série Grimm, nos mostra os bestiários e sua família. A Succubus Bo, da série Lost Girl, e os seus amigos também tem seus livros e personagens que viveram a história, vivos há séculos. Também Sam, Dean e os Caçadores do Sobrenatural, com seus livros e enciclopédias, são exemplos desses guardiões. Eles tentam separar o sobrenatural do natural, para não causar pânico na humanidade. Se o que eles fazem for real, nós nunca saberemos se lobisomens, vampiros, banshees, metamorfos, espíritos ou até mesmo o pé grande existem. Se eu fosse você, perderia as esperanças de ver algo fora do normal, ainda mais um lobisomem, e sobreviver para contar. Porque é como dizem: quem procura, acha. Someone's always watching me. Boa noite, Nistos! Obrigado a todos por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de avaliar clicando no gostei, porque deu um trabalhão pra fazer. Inscrever-se no canal e divulgar o vídeo como puderem. Também deixem o seu comentário e sugestão para o próximo vídeo. Peço desculpa caso haja algum erro no áudio ou no vídeo, é que as tracks estão imensas.
O próximo vídeo logo estará em produção. Vou lançar um vídeo curtinho por semana, e na primeira sexta-feira de cada mês mais um capítulo de Bestiário. Ou 2, depende da divulgação deste vídeo. Então se querem mais, me deem essa força. Obrigado a todos. Eu sou o Errado, e esse é o Erro do Mundo. Adeus.